dia, gente. Olha quem apareceu aqui para dar bom dia para vocês. Então, a gente vai começar a aula de TCC1. A gente vai começar a aula de TCC1, tá? Acho que vai dar para acenar para todo mundo. Esse é Tom, meu meninão. Tava dormindo, por isso que ele tá com essa cara de sono. Lua foi pra faculdade já, mas o Tomzinho ele tem medo. Aí por isso que eu não levo ele. Então, deixar ele voltar a dormir, tá? Olha como ele é grande, gente. Eu sou um menino gigante. Então ele vai dormir, tá? E a gente vai começar a aula, tá bom? Diga tchau, Tom. Dê um beijinho dê um miau pro povo, dê. Dê um beijinho para o povo. Vai lá. Nas outras lives eu vou trazendo os outros para o pessoal ver. Deixa eu só fechar aqui a porta do quarto, menino. Então, bom dia, gente. Alguns de vocês já estavam na live anterior. Deixa eu só diminuir aqui a luz. Agora ficou melhor. Bom dia, gente, novamente. Então, dando continuidade às nossas aulas, tá? Lembrando que a gente tá sem as aulas presenciais a partir de hoje, devido à pandemia, né, do Covid-19, do coronavírus. E com isso, a gente não vai ficar sem aula, né? Como eu informei para vocês, as minhas aulas vão ficar sendo aqui ao vivo, no horário das aulas de vocês. Então, quem tem aula pela manhã, 10 horas da manhã, na segunda-feira, a gente vai estar aqui. Então, à noite eu tenho aula TCC1 e TCC2 também. Então, nos horários das aulas, a gente vai estar aqui. Os outros cursos, radiologia, estética, biomedicina, cada um nos seus horários, tá? No caso, o pessoal de biomedicina que quiser assistir, ou então o pessoal de enfermagem da noite, que quiser assistir essas lives, vai ser o mesmo conteúdo, tá? O que pode mudar é a questão das dúvidas que podem vir a surgir, certo? Então, já tem... Cadê a turma? Não é só isso não, gente. Lembrem de colocar o nome de vocês, tá? Botem nome e sobrenome depois para contar como a frequência de vocês. Bárbara, você chegou agora, perdeu de ver o Tom. Depois você vê o início da live de novo. Vou esperar só mais um minutinho para o pessoal da turma entrar, pra gente começar a aula, tá? A turma é bem maior, mas só tem 16 pessoas. Olha ali, ó. TCC. Então a gente vai ter aula de TCC1 agora. Ah, Tom saiu. Ele saiu do quarto, aqui do estúdio. Então, Cecília, Graziele, Bárbara, Tamires. Isso, a aula 4. Ou é a 3? Deixa eu ver aqui. Aula 3. A gente tá na aula 3 ainda, tá? Eu vou colocar no ponto que a gente parou na aula passada. Então, eu vou botar aqui pra vocês, tá? Aí vocês veem aí onde a gente tinha parado. A gente parou nesse slide aqui. Como que eu quero coletar meus dados? Aline, Karen, Suelen,
Rosevânia, Janaína. Então, bom dia a todos e todas. Então, vamos continuar, né, de onde a gente parou. Lembrando que a live, ela só pode ser por 1 hora, tá? Então, excedendo o tempo, o Instagram ele vai informando aqui quantos segundos, quando falta 30 segundos, ele avisa que tá para acabar. E aí eu informo para vocês e inicio uma nova live, tá? Aí vocês pegam e entram de novo para dar continuidade à aula, tá? À medida que eu for explicando, eu vou pedir interação de vocês também. E aí eu vou tirando as dúvidas que forem surgir. Então, na mesma dinâmica que a gente faz em sala de aula, só que aqui não vai ter as conversas paralelas, né, o barulho, e vocês vão fazer as questões por escrito, tá bom? Podemos começar? Bom, tá faltando ainda bastante gente da turma, mas como já são 10h15, tá? Para não exceder, eu sempre vou estar seguindo o horário da aula, então 11h40 a gente encerra, tá? Então, Crisline, bom dia. Então, bom dia, pessoal. Vamos lá começar, certo? Quem tá enviando mensagem pelo meu... Let's embora, bom. Então, quem tá mandando mensagem pelo meu privado no Instagram, não vou estar respondendo agora porque eu tô em aula, tá? Mas ao final eu vejo as mensagens, e no WhatsApp também, porque é o celular que eu tô utilizando aqui. Mesmo que não fosse, eu estou em aula agora, então não estaria respondendo, certo? No final eu respondo tudo. Então, dando continuidade, a turma da noite ficou só um exemplo antes desse, tá? Que a gente vai começar agora, para igualar com a turma da manhã, certo? O slide da aula. Então, a gente encerrou isso aqui, né? Como eu quero coletar meus dados, eu já tinha explicado para vocês que é uma das perguntas do TED. Na verdade, essa aula 3 é o último TED que vai ter. E aí, vocês devem estar colocando a metodologia de coleta de dados de vocês, tá? Então, continuando aqui. Só tomar água. Então, tomar bastante água, porque na primeira aula eu esqueci de pegar a água, minha garganta ressecou bastante. Eu tô falando um pouco mais alto, que é para vocês, para o microfone do celular poder pegar, tá? Que eu tenho medo de falar baixo demais e acabar vocês não compreendendo. Então, o exemplo que a gente vai trabalhar agora é o seguinte. Oi, Andresa. Você quer saber qual é o efeito da qualidade alimentar na velocidade de atletas de atletismo? Como assim? Então, você vai fazer uma pesquisa onde você quer saber qual atleta ele vai ter o maior rendimento de acordo com uma dieta específica que você vai administrar para eles. Só abrindo parênteses aqui para a pergunta, TCC1 ele é todo bibliográfico, porque você ainda não vai coletar seus dados. Os dados ele é coletado no TCC2, certo? TCC1, mais para quem fazer em campo. Então, TCC1, essa aula aqui tanto faz para de campo ou bibliográfico. Eu estou dando exemplo em trabalhos de campo, mas se aplica a bibliográfico também no sentido dos pontos que vocês precisam observar para coletar os dados. Por exemplo, as variáveis que a gente falou na aula passada. Então, gente, as perguntas, sempre que eu for explicando, eu deixo um tempinho para vocês fazerem a pergunta, porque se vocês forem fazendo ao mesmo tempo, aí eu acabo, né, perdendo o raciocínio, tá? Então, nesse exemplo aqui, quero saber, vamos supor, eu vou fazer uma pesquisa onde eu quero verificar se determinada dieta vai ajudar a atletas de atletismo, corredores,
né, a ter um rendimento maior, tá? E aí, inicialmente eu uso a randomização. Eu pego, vou estar distribuindo ao acaso os atletas por 3 tipos de dieta disponível ao atleta. Lembram que a randomização que a gente viu na aula passada é de forma aleatória. Então vamos supor que eu pegasse algumas pessoas, 9 pessoas, né, 3 em cada grupo, e aí testasse a dieta A, B e C. Então eu não saberia quem estaria em cada dieta. Só que eu preciso observar as variáveis. Lembra que a gente falou na aula passada? E aí essa pesquisa ela tem uma variável. Ó, você suspeita que a velocidade dos atletas varia com a idade. Como faz o experimento para ter em consideração esse fato? Então, vamos supor que eu use a randomização, mas eu tenho jovens de 15 anos, adultos de 25 e vamos chamar assim de seniors, o pessoal de 35 anos. Então, como o trabalho, o exemplo que a gente está trazendo aqui é em relação a atletas de atletismo, o rendimento nessas 3 idades vai variar bastante. Quem tem 15 anos, ele ainda está com sua musculatura, sua parte fisiológica, muscular, óssea, ainda em formação. Então ele não vai ter o auge de um atleta de atletismo aos 15 anos. Já o pessoal de 25 anos, ele está no auge desse esporte. Na maioria dos casos, né, tirando, por exemplo, o Bolt da vida, é uma exceção, mas o auge de um atleta de atletismo estaria ali na faixa dos seus 25 anos. Já o pessoal sênior, ele começa a diminuir o rendimento por questões fisiológicas naturais, tá? Para esse esporte. E aí, inicialmente, se eu pegasse essas 3 idades e colocasse eles de forma aleatória nas 3 dietas disponíveis, poderia ser que caísse só atleta de 25 anos em uma determinada dieta. Aí, se isso acontecer, o resultado daria o quê? Que a dieta de 25 anos teria sido a melhor, quando na verdade não foi. É o rendimento dos atletas de 25 anos, que naturalmente já é maior do que os de 15 e os de 35. Só que como eu não levei em consideração a variável idade, né, neste caso, então acabou que esse dado foi perdido e meus resultados eles não são verídicos. Dúvidas até aí? Só responde quem tiver dúvidas, tá? Para não ficar ok, não. Então, vou continuar então. Se aparecer alguma pergunta, aí eu faço uma pausa para explicar. Então, randomização neste estudo não poderia ser aplicado. Então, eu pego bloco em idades. Eu vou pegar um grupo e coloco os atletas novos, aqueles com 15 anos. Pego o segundo grupo, coloco os atletas com 25 anos. E pego o terceiro grupo e coloco com os atletas de 35 anos. Se eu fosse trabalhar de forma aleatória, eu teria isso aqui, ó. A idade, ela não está sendo levada em consideração. Então, eu não sei quem tem 15, quem tem 25 e quem tem 35 anos ao administrar ali a dieta. Então, eu só iria estar avaliando a variável dieta, né, que é o que eu estou tentando testar, só que eu não levei em consideração a variável idade, que vai ser o que vai influenciar no resultado. Oi, Edilé, bom dia. Então, o que é que eu tenho que fazer? João. Então, eu vou blocar agora. Vamos supor que aqui sejam os atletas, aqui embaixo, de 15 anos.
aqui os de 25 e aqui os de 35. Então, na dieta A, eu tenho 15, 25, 35. Na B e na C, do mesmo jeito. Então, eu vou poder avaliar cada dieta de acordo com a faixa etária. E eu posso até descobrir mais coisa. Eu posso descobrir, por exemplo, que a dieta B é melhor para os atletas de 25 anos, que a dieta A é melhor para o pessoal de 35 e que a dieta C é melhor para o de 15. Porque, como eu falei, de acordo com essas idades, o corpo vai necessitar de nutrientes, está em fase diferente de desenvolvimento. Uns, né, aumentando seu desenvolvimento, outros já decaindo pela faixa etária. Então, pode ser que eles necessitem de uma dieta com fatores nutricionais diferentes. E aí eu posso identificar isso no trabalho também, a não ser de só identificar qual é a melhor dieta de um contexto geral. Então, às vezes a gente vai com foco e acaba descobrindo algo mais, certo? Numa pesquisa. Dúvidas em relação a este exemplo? Então, vamos continuar. Calibração, gente. O que seria calibração? Vocês têm em mente? Vocês têm alguma ideia? Vocês sabem, gente, o que seria calibração? Não? Então, aqui coloquei como exemplo aparelho de pH, balança, fita métrica, kit para medir glicemia, metais e amostras de água e tantos outros equipamentos, instrumentos que podem ser utilizados à calibração. Então, vamos entender o conceito da calibração. Pronto, no pneu da bicicleta é uma calibração, tá? Eu vou explicar para que vocês compreendam como pode ser utilizado aqui. Então, primeira coisa a observar, não acredite nos aparelhos, calibre. O que é a calibração? É dar um valor conhecido para que você possa comparar se aquilo está correto. Exemplo, eu pegar uma balança, colocar 1 quilo em cima daquela balança, vamos supor 1 quilo de chumbo. Então ela tem que me dar 1 quilo. Se ela me der outro valor, significa que ela está descalibrada. Então, se aquela balança ela estiver descalibrada, significa que ela está me dando um valor errado. Então, eu tenho que fazer o quê? Ajustar, ou seja, calibrar a balança para que ela possa me dar o valor correto. Então, por isso que é tão importante se manter a manutenção dos equipamentos. Pessoal de enfermagem, por exemplo, vai ter tensiômetro, né? Então vai verificar a pressão arterial do pessoal, da população, né? Fazer lá seus atendimentos. Isso, esfigmomanômetro. Então, imagine que você vai verificar a pressão de uma pessoa. E vamos supor que você está usando um que eu até citei já em sala de aula, aqueles de pulso. Então, aqueles ali, às vezes, se a bateria estiver fraca, já é suficiente para ele dar um valor errado, tá? Eles não são tão confiáveis em comparação, né, aos mais tradicionais. Mas mesmo aqueles tradicionais, eles precisam ser calibrados. Por isso que a gente tem o Inmetro, né, que ele serve para justamente estar regulando esses equipamentos e tantos outros, né, que existem, para que esteja ali de forma a ser utilizada corretamente. Isso na bioquímica, na química de forma geral, em laboratório se utiliza muito. Você, se for, por exemplo, fazer o ajuste do pH, então você vai lá, usa fitinhas testes, altera completamente o resultado, estando descalibrado,
E no caso, um diagnóstico pode estar sendo dado errado se estiver descalibrado um aparelho. Então imagine que você está utilizando um tensiômetro que está descalibrado. Aí vamos supor que a pressão arterial da pessoa ali fosse 120 por 80. O normal dela, ela saudável, fosse 120 por 80. Aí, por estar descalibrado, vamos supor que ela estava com a dor de cabeça e pediu para verificar a pressão. E por estar descalibrado, aí deu 150 por 100, né? 15 por 10. Então, para uma pessoa que tem uma pressão normal, isso já é uma alteração, né? E aí você pega, dá uma medicação para baixar a pressão da pessoa. Só que, vamos supor que aquela dor de cabeça não tinha nada a ver com pressão. Foi outra causa, mas ao verificar a pressão e você ter visto que ela estava elevada, aí você pega, pode dar uma medicação para um paciente, né, de forma equivocada. Ou então o contrário também, uma pessoa que é hipertensa, aí você pega, tá verificando a pressão, vamos supor que ela tome medicação, e aí você utilizando um instrumento descalibrado, você vê que a pressão dela, teoricamente, né, estaria normal. Aí verifica um dia, 2, uma semana, um mês. A pressão dela tá normal. Vou tá, né, abaixo do que era normal para ela. Então eu vou suspender a medicação. Aí quando vê, a pessoa acaba tendo um problema de saúde mais grave porque ela precisava da medicação. O problema foi o equipamento que estava descalibrado. Então, como saber se o equipamento está descalibrado? Muitos deles eles já vêm com uma forma de teste para você colocar. Exemplo, a fitinha de glicemia. Tá? Quando vocês vão fazer o teste de glicemia, que usa aqueles equipamentos, né, que faz lá a coleta capilar, aí coloca lá no aparelho. Então, cada caixinha da fita, ela vem com a fita teste. E o correto é, cada caixinha eu vou lá, uso a fita teste antes de utilizar as fitas de fato, coloco a fita teste no equipamento e ali ele vai calibrar para aquele lote daquela caixinha. Por isso que é importante que quando vocês estiverem, né, em atividades onde vão utilizar muitas dessas caixinhas, então cada vez que abrir uma nova, utilizar a fita teste daquela caixinha. O que é que costumam fazer? Você pega, utiliza a teste na primeira caixinha, depois usa mais 10 sem utilizar mais a fita teste. Não, cada uma você vai lá e usa a fita teste para calibrar, certo? Então, dando continuidade aqui, mais alguma dúvida, gente, a respeito de calibração? Não? Vou continuar. Então aqui, né, eu dei vários exemplos, mas tem muitos outros equipamentos que podem ser utilizados com eles calibrados, tá? E se eles estiverem descalibrados, vai ser podendo gerar, né, um diagnóstico errado e pode ser bem grave essas consequências para quem teve diagnóstico incorreto. Então, calibração vai ser igual a verificação de uma medida de um aparelho, usando como padrão uma amostra com valor conhecido. Como eu tinha citado, eu pegar uma balança, colocar 1 quilo em cima dela e ela me der 850 gramas. Então, ela está descalibrada, ela está dando um valor abaixo do que deveria ser. Então, eu preciso ajustar ela para que ela me dê o valor correto. Então, calibre os instrumentos de medida para eliminar os fatores de confusão. Então, a gente falou na aula passada em relação a fatores de confusão. São fatores que vão influenciar e fazer com que seja ambíguo os resultados. Que aquilo não seja resultados reais, tenha sido simplesmente pela forma que você coletou os dados, que foi de forma errada. Então, calibre para ter certeza da exatidão
e precisão em relação ao seu equipamento. Então, vou ler uma pergunta aqui, tá, gente? Tá bem grande, tem um exemplo aqui. Peraí. Então, se vamos utilizar uma quantidade X de amostras para uma análise de grupo e utilizarmos uma quantidade ainda para fazer uma aplicação de um questionário, estaremos fazendo uma descalibração? Então, PH Souza, não sei quem é pelas iniciais aqui, eu não entendi muito sua pergunta. Porque no caso questionário, você estaria aplicando um questionário para a pessoa e aí fazendo análise de grupo. Eu não estou entendendo muito, porque calibração seria para equipamentos, tá? Calibrar equipamentos. Aí eu não estou entendendo essa sua pergunta. Se puder refazer. Oi, Felipe. Então, se puder refazer a pergunta, Felipe, tá? Eu não consegui entender muito, não. Mas só reforçando, a calibração é para equipamentos e não quando você está fazendo análise com pessoas, tá? Questionário, entrevista. Bom, vou continuar então. Se o Felipe especificar a dúvida dele, aí eu volto para dar uma lida. Então, se a gente estivesse comparando a calibração com um alvo, né, um alvo de tiro, então, Felipe, você falou aí que está entendendo. Então, eu compreendi certo, né? Você estava falando em relação a pessoas e não a equipamentos. Isso, apenas equipamentos. Pronto, beleza. Seu Wi-Fi aí, realmente, alguns equipamentos, né, inclusive de internet, precisam de alguns ajustes, muitas vezes, Bárbara. Então, se a gente estivesse comparando com um alvo, a gente precisaria que ele tivesse exato e preciso, né, que ele fosse ali no meio e todos muito próximos. Então, você pode ter alterações, como por exemplo, ele tá sempre dando 2 pontos a mais. Ele tá exato, inexato, mas preciso. Ele tá preciso porque tá sempre 2 pontos, mas inexato porque não é o parâmetro correto. Então, o roteador de vocês aí do Wi-Fi tá precisando de uma calibração. Então, continuando aqui. Dúvidas ainda sobre a questão da calibração? Vou continuar, tá? Variabilidade intra-observador. É a imprecisão ou inexatidão introduzida pelo erro humano. Então a gente precisa pensar em soluções para que isso aqui não ocorra. Como assim? Vamos supor que eu tenha ali uma forma de coletar meus dados. E aí vem uma outra pessoa coletar aquele mesmo dado. Então pode ser que cada um tenha um tipo diferente de coletar dados. Então, isso vai fazer com que a gente não possa comparar eles entre si. Lembra a questão de réplicas que a gente falou na aula passada? Então, eu preciso que exista um padrão, que todos sigam aquele padrão para que não haja variação entre quem está coletando os dados. Dependendo do estudo, tem estudo que uma única pessoa coleta os dados justamente para evitar isso, porque ali não vai ter a variação do indivíduo que coletou, porque seriam vários. Então, vamos supor que eu estou coletando meus dados, tem várias pessoas, a gente está em laboratório
e aí a gente está fazendo análise em lâmina, né? Lá estudando, fazendo a coleta no microscópio. E aí vamos supor que eu sou bem exigente, sou muito detalhista e passe ali em torno de 2 horas em uma única lâmina. E aí todas as lâminas que eu fico muito tempo, eu demoro bastante. Aí o que é que acontece? Tem uma outra pessoa da minha equipe que também está fazendo esse trabalho, que também está coletando os dados. E aí o que é que ela faz? Ela já é mais rápida. Vamos supor que ela colete tudo em 30 minutos. Ela passa no máximo 30 minutos em cada lâmina. Então vai ter uma discrepância muito grande entre 2 horas de avaliação e 30 minutos. Então pode ser que quem está avaliando 2 horas esteja coletando muito mais informações do que quem está em 30 minutos, certo? Então, para evitar isso, a gente pode fazer o quê? Criar um protocolo. Todo mundo ali coleta durante 1 hora. Então, quem demora muito vai ter que acelerar um pouquinho, porque só vai ter 1 hora. E quem é muito lento vai ter que observar mais em detalhes para ver se encontra mais alguma coisa, certo? Então, seria criar um padrão, um protocolo para que todos sigam aquela mesma forma de fazer algo. Foi só um exemplo, Edileia. Não, porque ela tá falando detalhista, imagina. Então, foi só um exemplo. Eu sou virginiana que eu tenho que ser assim, né? Tão detalhista. Então, oi Marluza, bom dia. Então, muitas vezes, por exemplo, vocês que vão trabalhar, né, vamos supor, vão trabalhar em hospitais em UTI. Então, existem protocolos básicos, vamos dizer assim, que toda UTI tem que seguir, né? Existem regras, normativas, legislações que determinam ali, então, o número de leitos, número de profissionais, né, por cada leito, espaçamento de um leito para outro, os equipamentos. Então, isso já é uma forma de normatizar tudo, de todos seguirem o mesmo padrão. Só que pode ser que exista um hospital ou outro que ele incremente mais aquilo, né? Além de ter o básico, ele ainda coloque protocolos de segurança maiores, coisas do tipo. E aí você precisa estar adaptado e conhecedor do que é o protocolo daquele ambiente. Vou fazer uma pausa que tem uma pergunta. Professora, só uma dúvida. Sobre o e-mail repassado para a nossa turma referente ao TCC1. Para quem vai fazer pesquisa bibliográfica, podemos seguir o modelo que você mandou? Sim, aquele modelo é para o TCC, independente da metodologia que será usada, certo? Caliane, a pessoa fez a pergunta. Sim, Caliane, o modelo é para o TCC, independente da metodologia, tá? Então, entenderam que pode existir variação de um indivíduo para o outro, de uma instituição para outra? Então, seguindo ainda o exemplo da UTI, vamos supor, como eu falei, todos têm que seguir o parâmetro básico, né? Porque é questão de saúde, de segurança e tal. Mas vamos supor que eu trabalho numa UTI, e em um hospital e trabalho em outra UTI em um outro hospital. Pode ser que eles tenham parâmetros a mais, né, de segurança, de cuidados e tal, diferentes um do outro. E aí, em cada um, eu vou ter que seguir o protocolo daquele hospital. Caliane perguntou, com todas aquelas páginas, são só 4 páginas. O modelo que eu enviei para vocês é capa, contra capa, folha de aprovação e a outra que tem resumo, introdução, metodologia ali no modelo. Tá? São só 4 páginas. No caso, para vocês só não tem a folha de aprovação. Folha de aprovação é só para o TCC 2. É a única coisa que vocês vão retirar no TCC 1 que no 2 não tem. Eu mandei toda a norma por e-mail para vocês. E aí nessa norma
tem dizendo o que é específico de TCC1 e o que é do TCC2, certo? É importante vocês leiam para não se equivocar. Lembrando que no TCC1 não tem resultado, discussão e agradecimento, tá? No lugar vai ser cronograma e orçamento. Sim, tirei a dúvida, né, Kaline? Então, Kaline, né? Kaliane. Então, beleza, qualquer coisa pode ir perguntando, que aí eu dou uma pausa para ler as dúvidas de vocês, certo? Então, vamos ver um outro exemplo aqui. Variabilidade interespecífica. No concurso de beleza, eu pego 5 homens aleatórios no mundo para escolher a mulher mais bonita. Observem que o padrão de beleza delas varia. A gente não pode dizer quem é mais bonita, mais feia, nenhuma, não sei o quê. Isso depende da parte cultural, tá? Então, se eu pegar pessoas aleatórias no mundo, elas podem dizer, nenhuma delas. Ou se ela for de alguma região dessas mulheres, ele pode dizer, é a A, B, a C. Então, isso é relativo. Isso é algo individual. Então, como é que eu posso fazer num concurso de beleza um gosto pessoal? Isso não teria sentido. Não é à toa que às vezes a gente vê concursos de beleza que a gente vê assim, ganhou fulano lá. Quando a gente vai olhar, assim, eu conheço pessoa mais bonita do que essa, né? Por que então? Eles seguem padrões, né? Então existe tipo um protocolo, uma ficha, onde eles vão colocando lá, né, as notas de acordo com o que deve ser avaliado, que já está pré-definido. Então não é uma questão de gosto pessoal. Por isso que, de acordo com os parâmetros que eles definem lá previamente, é que eles vão dizer qual é a mulher mais bonita do mundo, certo? Deixa eu só ver aqui que eu acho que tem pergunta. Denise dizendo que quer as aulas assim. Não gosta das aulas presenciais não, Denise? Exemplo aqui, Edileia tá falando, exemplo, protocolo de sepse e dor torácica. Cada instituição tem uma norma. Pronto, um exemplo prático, certo? Então, vocês entenderam aqui a questão de que tem variação, pode existir variação de acordo com a pessoa que esteja coletando os dados? Então é importante que vocês acompanhem os protocolos que existem ali para ou o trabalho de vocês, no sentido da execução, né? Ou então para pesquisa no TCC de vocês. Economiza passagem, Bárbara. Lembrando que a gente está assim pela questão da segurança de vocês em relação ao Covid-19, o coronavírus, tá? Mas se Deus quiser, logo logo a gente vai ter nossas aulas presenciais novamente. Cuidado por estar deitada, que o corpo às vezes ele relaxa demais e não assimila tanto conteúdo, tá, Denise? Preferência é ficar sentado prestando atenção, ficar mais ligada na assimilação de conteúdo, tá bom? Então vamos continuar. Então, variabilidade específica ainda vai ser a variabilidade interobservador, que é o erro originado pelo fato de vários observadores coletarem os dados. Diferenças entre aparelhos também caem nessa categoria. Então, como eu estava falando, a gente, de acordo com o indivíduo, pode ter variações que vão interferir no resultado coletado. E, no caso também, se a gente utilizar equipamentos diferentes, né, marcas e modelos diferentes, pode causar uma variável ali, né, um ruído no trabalho de vocês, um ruído no trabalho de vocês, porque vocês utilizaram equipamentos diferentes. Então, a variável equipamento pode gerar um ruído, porque eles podem ter
parâmetros diferentes na hora de analisar, né, dar o resultado ali, e aí pode estar criando um viés no trabalho de vocês. Deixa eu ler aqui mais uma pergunta. O trabalho não perdoa, está sendo presencial, mas o que importa é que cada um faça a sua parte, né, na medida do possível, para se precaver e evitar a proliferação aí, a contaminação entre pessoas. Ainda não chegou aqui na Paraíba, né, divulgado, notificado os casos de Covid, mas a gente tem que fazer justamente a nossa parte de prevenção, justamente para não chegar. Professora, me tire uma dúvida, eu posso fazer uma introdução com citações? Pois um dos artigos que estou lendo, quase toda a introdução foi feita com citações. Então, Rosevânia, você tem que fazer a introdução com citação. A citação, a parte de contexto, ela é toda baseada na literatura existente. A parte da introdução que não vai ter citação vai ser justamente a parte de justificativa, pergunta, hipótese e objetivos, que isso aí é em cima do que você propõe para o trabalho. Então, isso que a Rosevânia perguntou foi o que eu acabei de responder. Não, então, vocês vão encontrar isso nos artigos porque a introdução ela é feita assim, tá? A diferença é que algumas normas vocês vão ter objetivo, justificativa e isso com sessões separadas, mas está tudo dentro ali do trabalho. A parte de contextualização tem que ser baseada na literatura existente, tá bom? Podemos continuar, né? Qualquer dúvida vocês vão colocando aí. Então, decidir como medir. Isso é extremamente importante para o trabalho de vocês. Só respondendo aqui a pergunta de Felipe, né, que estava falando em relação à introdução. Sim, Felipe, mesmo o trabalho de campo, a parte de introdução, de contexto, ela tem que ser baseada na literatura, através de citações, certo? Ela precisa ter as citações para dar um embasamento para você construir todo o resto. E aí seus resultados e discussões é que vai ser coletado em cima do que você fez no seu trabalho de campo, tá? Mas tanto trabalho de campo quanto bibliográfico, a introdução, a parte de contexto, de contextualização, tem que ser embasada na literatura já existente sobre aquela temática. Então, pergunte a si mesmo, qual precisão que eu necessito? Então, qual é a precisão do trabalho de vocês? Vocês vão ter que dizer aí pensar, na verdade, né, qual é, dentro do trabalho de vocês, a precisão. Exemplo, eu vou fazer uma pesquisa onde eu vou trabalhar com crianças recém-nascidas prematuras. Eu vou utilizar, para a avaliação de peso delas, eu vou utilizar quilos ou gramas. O que é que vocês acham? Um bebê recém-nascido prematuro. Eu vou trabalhar coletando dados, a informação sobre peso. Eu vou utilizar quilos ou gramas? Hein, gente? Responde aí, quilos ou gramas? Estão dormindo, Esperando vocês responderem. Quilos ou gramas, gente? Bom, tô vendo aqui que estão em dúvidas. Estão em dúvida, né? Então, quilos ou gramas? Gramas. Por que gramas? Porque a gente está falando de bebê recém-nascido prematuro. Então, uma graminha a mais ou a menos faz toda a diferença para aquele bebezinho. Então, imagine um bebezinho que nasceu com 700 gramas. Nem 1 quilo ele tem.
Então, eu preciso, neste caso, trabalhar com gramas. Não vai ser os dois. Neste caso, bebê recém-nascido prematuro, o meu trabalho, eu tenho que coletar o dado quilo em cima das gramas. O dado peso, né? Em cima das gramas. Agora, se eu vou trabalhar com peso em relação a adultos, eu vou trabalhar com quilos ou com gramas? Seguindo o mesmo raciocínio. Tem problema errar não, faz parte, estão aqui para aprender. Então, gente, com adulto agora, eu vou usar quilos ou gramas? Então, chegando a resposta aqui. Agora, eu vou trabalhar com quilos, tá? Por quê? Porque o indivíduo adulto, se eu fizer uma refeição, pronto, já engordei, né? Já acrescentei ali não sei quantos gramas até quilos ao meu peso. Então, gramas, ela não vai fazer muita diferença, tá? Ao indivíduo adulto. Quilo, sim, pode fazer diferença. Tipo, eu perder 1 quilo de um dia para o outro sem fazer nada, né? Mesmo porque eu tô doente, então isso pode ser grave, pode ser um alarmante. Agora, gramas, no intervalo de uma refeição, vamos supor, entre o café da manhã e o almoço, eu posso ter perdido ou acrescentado gramas aí, tá? O meu peso ao eu acordar e quando eu cheguei no final da noite, isso é diferente, se a gente for considerar as gramas, certo? Então, seria quilos mesmo, tá bom? Então, a última perguntinha do TED, tá? Lembrando que a aula 3 é a última em relação ao TED, a última pergunta que vocês vão entregar. E aí a perguntinha é essa aqui. Como eu quero registrar os meus dados? Então, vocês vão responder aí como será a forma que ao coletar os dados de vocês, vocês vão registrar. Exemplo, eu vou registrar no caderno, eu vou registrar numa ficha, uma ficha já pré-definida, que vocês podem ter criado, ou seja, alguma que vocês pegaram disponibilizada já, de algum outro artigo, de algum método já definido, certo? Alguma dúvida, gente, em relação a essa pergunta? Então, esse é o último slide da nossa aula 3. Vou esperar uns segundinhos para vocês informarem se tem dúvida ou não. E aí eu pego a próxima aula. Sem dúvidas em relação à pergunta? Então, como eu quero registrar meus dados? Não? Então, vou abrir aqui a próxima aula, tá? Ó, a gente já tá com... já vai dar 10 horas. Não, 11 horas, desculpa. Como a gente tem só 1 hora de live, né? Porque o Instagram ele não deixa passar mais tempo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui a nova aula, tá? Vou pegar um pouquinho mais de água pra mim e aí eu vou encerrar essa aqui. A pergunta é como eu quero registrar meus dados. Então eu vou encerrar essa pergunta aqui, tá, gente? E aí vou abrir a nova live e aí vocês vão entrando lá, certo? Enquanto eu vou pegar um pouquinho mais de água pra mim, ok? Então, até já. Aí já ia desligando o computador no lugar do celular.